Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 8. A Jornada de Volta. Seção 8. O corpo como meio ou fim. Atitudes dirigidas ao corpo são atitudes dirigidas para atacar. As definições egóticas, ou seja, provenientes do ego, para qualquer coisa, são infantis e sempre se baseiam naquilo que ele acredita ser a sua função. Isso é assim porque o ego é incapaz de generalizações verdadeiras e igualiza o que vê com a função que designou para isso. Ele não igualiza o que vê com o que a coisa é. Igualizar aqui que ele cita é tornar igual. Para o ego, o corpo é algo com que atacar. Para o ego, o corpo é tipo uma arma. É aquilo com que a gente chega aqui, a gente tem que atacar a tudo, a todos e principalmente a gente mesmo. Igualizar-te ao corpo te ensina que o que você é serve para atacar. Ou seja, achar que a gente é o corpo nos faz acreditar que estamos aqui realmente para atacar. O corpo não é, então, a fonte da própria saúde. A condição do corpo depende apenas da sua interpretação da função que ele tem. As funções são parte do ser, pois surgem dele, mas o relacionamento não é recíproco. O todo define a parte, mas a parte não define o todo. No entanto, conhecer em parte é conhecer inteiramente, devido à diferença fundamental entre conhecimento e percepção. Na percepção, o todo é construído de partes que podem se separar e reunir outra vez em diferentes constelações. Mas o conhecimento nunca muda, de modo que a sua constelação é permanente. A ideia dos relacionamentos entre a parte e o todo só tem significado ao nível da percepção, onde a mudança é possível. De outro modo, não há nenhuma diferença entre a parte e o todo. O corpo existe em um mundo que parece conter duas vozes que lutam pela sua posse. Ou seja, o corpo existe nesse mundo aqui que a gente vive, mas ele parece que tem duas vozes falando com a gente o tempo inteiro, interpretando a vida. Uma que é a nossa essência divina, né, o nosso ser superior, e a outra voz é o ego. Sendo essa constelação que é percebida, o corpo é visto como capaz de deslocar a sua aliança de uma para a outra, fazendo com que tanto os conceitos da saúde quanto os conceitos da doença sejam significativos. O ego faz uma confusão fundamental entre meio e fim, como sempre faz. Considerando o corpo como um fim, o ego não tem uma utilidade real para ele, porque ele não é um fim. Ou seja, voltando aqui nesse entendimento, o corpo é um meio de comunicação e manifestação, é um veículo. Tem que ter notado uma característica marcante de todos os objetivos que o ego tem aceito para si mesmo. Quando o alcançou, ele não te satisfez. O que ele está dizendo aqui? Que toda vez que a gente tem algum objetivo, alguma meta, algum propósito alicerçado através do ego, a gente alcança esse objetivo, alcança essa meta e a gente pensa que quando a gente alcançar esses objetivos e metas, a gente vai ser feliz. Mas não, aí a gente alcança esses objetivos e metas e a gente não fica satisfeito. A gente tem uma pequena felicidade temporária ali, mas depois a gente volta ao estado de insatisfação. É por isso que o ego é forçado a se deslocar incessantemente de uma meta para outra,
de forma que você continue a esperar que ele ainda possa te oferecer alguma coisa. Olha que profundo isso, gente. Então é por isso que a gente está sempre buscando metas, impondo mais metas, mais objetivos na nossa vida. A gente alcança um, aí alcançou, perde aquele prazer ali por ter alcançado, aí já busca outro objetivo e a gente corre atrás. Literalmente, é tipo aquela frase que diz que a gente corre atrás do próprio rabo. Na verdade, o nosso objetivo, a nossa meta principal está dentro, mas a gente está buscando fora o tempo inteiro alcançar metas. E é onde a gente está o tempo inteiro insatisfeito com a vida. Alcança uma meta, fica satisfeito, de repente volta para a insatisfação. Isso é um processo que o ego faz a gente vivenciar. Tem sido particularmente difícil vencer a crença do ego no corpo enquanto fim, porque ela é sinônima à crença no ataque enquanto fim. O ego tem um profundo investimento na doença. Se você está doente, como pode fazer objeções à firme crença do ego, segundo a qual você não é invulnerável? Então, olha só que coisa, o ego mostra através da doença no corpo físico que a gente não é invulnerável, ou seja, que nós somos vulneráveis, que nós podemos ser atacados, atingidos o tempo inteiro, que a gente sim tem que procurar se defender, porque senão seremos atacados, porque somos vulneráveis. Ou seja, um entendimento completamente oposto ao do Espírito Santo, que traz a nossa invulnerabilidade. Esse é um argumento atraente do ponto de vista do ego, porque obscurece o ataque óbvio que está por trás da doença. Se reconhecesse isso e também se decidisse contra o ataque, não poderia dar esse falso testemunho à postura do ego. Gente, isso é muito interessante. Olha só o que está falando. Se a gente reconhecesse todo esse cenário que o ego cria, porque ele faz com que seja manifestado no nosso corpo físico algum tipo de doença, de desconforto, de mal-estar, algum sofrimento, para que a gente sai dando testemunho disso. Nossa, eu estou doente, nossa, isso é genético, nossa, isso é hereditário, nossa, aconteceu isso. Por quê? Porque a gente está reafirmando o poder do ego na nossa própria vida quando a gente faz isso. E isso é porque a gente decidiu e aceitou na nossa mente que atacar é possível, que somos vulneráveis. E mais ainda, né, que somos fracos. Olha só que interessante isso aqui, como a gente tem que ter informação para poder a gente mesmo fazer as transformações que precisamos. É duro perceber a doença como um testemunho falso, porque não reconhece que ele está inteiramente à margem daquilo que você quer, ou seja, está inteiramente separado daquilo que a gente realmente quer. Esse testemunho, então, parece ser inocente e digno de confiança, porque não o examinou com seriedade em todos os seus aspectos. Se você tivesse analisado, examinado corretamente, não consideraria a doença um testemunho tão forte a favor dos pontos de vista do ego. Uma declaração mais honesta seria a de que aqueles que querem o ego estão predispostos a defendê-lo. Portanto, sua escolha de testemunhas deveria ser suspeita desde o início. O ego não apela para testemunhas que iriam discordar do seu caso, assim como também o Espírito Santo não o faz. Eu tenho dito que o julgamento é a função do Espírito Santo, função essa que ele está perfeitamente equipado para cumprir. O ego, enquanto juiz, faz qualquer coisa exceto um julgamento imparcial. Quando o ego apela para uma testemunha, ele já fez da testemunha uma aliada.
Ainda assim, é verdade que o corpo não tem função em si mesmo, pois não é um fim. No entanto, o ego o estabelece como um fim, pois dessa forma a sua função verdadeira é obscurecida. Esse é o propósito de tudo o que o ego faz. Seu único objetivo é perder de vista a função de todas as coisas. Um corpo doente não faz nenhum sentido, não poderia fazer nenhum sentido, porque a doença não é a função do corpo. A doença só tem significado se as duas premissas básicas nas quais se baseia a interpretação que o ego faz do corpo forem verdadeiras. Ou seja, que o corpo existe para o ataque e que você é um corpo. Ou seja, são duas premissas erradas, equivocadas. Nem o corpo existe para o ataque, porque ele é um mecanismo de extensão, comunicação e extensão, e também nem a gente é um corpo, porque nós somos um ser espiritual usando esse veículo de manifestação e comunicação chamado corpo. Sem essas premissas, a doença é inconcebível. A doença é um modo de demonstrar que pode ser ferido. É um testemunho da sua fragilidade, da sua vulnerabilidade e da sua extrema necessidade de depender de orientação externa. O ego usa isso como seu melhor argumento para a sua necessidade da tua orientação. Ou seja, o ego faz a gente acreditar na nossa fragilidade, na nossa vulnerabilidade e na necessidade de depender de algo externo. E ele usa isso como um argumento para a gente acreditar que depende da orientação do próprio ego. O ego dita receitas sem fim para evitar resultados catastróficos. Olha só que cenário, gente. O Espírito Santo, perfeitamente ciente da mesma situação, não se preocupa absolutamente em analisá-la. Se os dados são sem significado, não faz sentido analisá-los. Essa já é a interpretação do Espírito Santo. A função da verdade é coletar informações que sejam verdadeiras. Qualquer forma que use para lidar com o erro não resulta em nada. Quanto mais complicados os resultados, mais duro vem a ser o reconhecimento de que nada são. Mas não é necessário examinar todos os resultados possíveis aos quais as premissas dão lugar para julgá-los verdadeiramente. Um instrumento de aprendizado não é um professor, ou seja, o corpo, que é um instrumento de aprendizado, não pode ser um professor. Ele não pode te dizer como se sente. Não sabe como se sente porque tem aceito a confusão do ego e acredita que um instrumento de aprendizado pode te dizer como te sentir, como você tem que se sentir. A doença é meramente outro exemplo da tua insistência em pedir a orientação de um professor que não sabe a resposta. O ego é incapaz de saber como você se sente. Quando eu disse que o ego não sabe nada, disse a única coisa a respeito do ego que é totalmente verdadeira. Mas há um corolário. Se apenas o conhecimento é, e se o ego não tem conhecimento, então o ego não é. Ou seja, se apenas o conhecimento é verdadeiro e se o ego não tem o conhecimento, então o ego não existe, ele é uma ilusão, gente, é uma criação da nossa própria mente, dos nossos medos, das nossas crenças, de tudo aquilo que a gente não soube lidar em algum momento da nossa vida. Você bem poderia perguntar como a voz de alguma coisa que não existe pode ser tão insistente. Olha que legal isso.
Ele está dizendo que a gente poderia questionar, gente, mas se o ego não existe, como é que essa voz que não existe pode ser tão insistente? Já pensou no poder da distorção de algo que quer, mesmo se não é real? Existem muitos exemplos de como o que quer distorce a percepção. Ninguém pode duvidar da competência do ego em construir casos falsos. E nem ninguém pode duvidar da sua disponibilidade em escutar, enquanto você não escolhe não aceitar coisa alguma, exceto a verdade. Quando deixar o ego de lado, ele desaparecerá. A voz do Espírito Santo é tão alta quanto a sua disponibilidade em ouvir. Ou seja, gente, dá para entender aqui que a nossa disponibilidade em ouvir está muito baixa, por isso que não conseguimos escutar a voz do Espírito Santo. Olha só que responsabilidade. Não pode ser mais alta sem violar a sua liberdade de escolha, que o Espírito Santo busca restaurar e nunca minar, ou seja, nunca destruir. Então, a voz do Espírito Santo não pode violar o nosso livre-arbítrio, que é a nossa liberdade de escolha. Por isso, a gente tem que se abrir verdadeiramente e profundamente para essa voz, para essa entrega, para esse entendimento, para que a gente realmente seja guiado por ela. O Espírito Santo te ensina a usar o seu corpo só para alcançar os seus irmãos, de forma que ele possa ensinar a mensagem dele através de você. Isso irá curá-los e, por conseguinte, curará a você mesmo. Tudo o que é usado de acordo com a sua função, assim como o Espírito Santo a vê, não pode ser doente. Tudo o que é usado de outro modo torna-se doente. Ou seja, tudo que a gente usar, tudo que a gente fizer através desse currículo do ego, desse entendimento, dessa voz do ego, a gente vai gerar algum tipo de sofrimento físico no nosso corpo físico, normalmente doenças. Não permita que o corpo seja um espelho da sua mente dividida. Não permita que ele seja uma imagem da sua própria percepção da pequenez. Não permita que ele reflita a sua decisão de atacar. A saúde é vista como o estado natural de todas as coisas quando a interpretação fica a cargo do Espírito Santo, que não percebe nenhum ataque em coisa alguma. A saúde é o resultado do abandono de todas as tentativas de se usar o corpo sem amor. A saúde é o início da perspectiva adequada da vida sob a orientação do único professor que conhece o que é a vida, sendo a voz pela própria vida. Ou seja, a saúde é a perspectiva adequada em relação à vida que a gente tem a partir da orientação do Espírito Santo, que é essa voz que fala pela vida, que é essa voz que fala pelo nosso Criador, por Deus. É muito lindo. Fim da leitura do livro-texto.